Olá, tudo bem? Como vai você? Seja muito bem-vindo ao LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História, e estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso módulo de História de Mato Grosso. Na aula anterior nós falamos sobre o período colonial. Nós abordamos a chegada dos bandeirantes ao território que hoje nós chamamos de Mato Grosso, a descoberta de ouro, a fundação de Cuiabá, a expansão da marcha dos bandeirantes pelo território mato-grossense, encontrando ouro no Vale do Guaporé. Depois nós tivemos o desmembramento desse território, surgindo daí a capitania de Mato Grosso e a construção de sua primeira sede administrativa, Vila Bela da Santíssima Trindade. Abordamos também os principais aspectos relacionados à conquista, à expansão dessa fronteira oeste da América Portuguesa e as principais realizações dos governadores gerais, os governadores, dos capitães generais de Mato Grosso, ao longo de todo o período colonial mato-grossense. Falamos ainda sobre algumas das atividades econômicas importantes daquele período, sobretudo a mineração e também a agricultura de subsistência, além da pecuária. Hoje nós vamos continuar o nosso tema abordando um outro aspecto, um outro período também extremamente significativo dentro da história de Mato Grosso. Hoje nós trataremos do período imperial. Iremos abordar o contexto histórico compreendido entre 1822, que é a data de nossa independência, e 1889, quando aconteceu a proclamação da República. Este período, de pouco mais de 60 anos, é chamado de período imperial. Durante essa fase, nós temos uma superação daquele atraso, daquele isolamento econômico vivenciado pela então província de Mato Grosso, principalmente com a navegação através do rio Paraguai, fator este que proporcionou um maior intercâmbio entre a isolada província de Mato Grosso e as demais províncias brasileiras, sobretudo a capital do Império, o Rio de Janeiro. Iremos falar então sobre vários temas extremamente recorrentes em concursos públicos. Iremos abordar, por exemplo, a rusga, esse importante movimento ocorrido no contexto do período regencial brasileiro, e também falaremos sobre o principal conflito armado da história da América do Sul. É a Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra contra o Paraguai. Portanto, nessa aula de hoje, iremos tratar do período imperial brasileiro e suas repercussões aqui na história de Mato Grosso. Portanto, meus amigos, vamos então abordar o chamado período imperial. Como eu falei para os senhores, o período imperial está compreendido entre 1822 e 1889. Essas são as duas balizas que vão estabelecer a cronologia do chamado período imperial brasileiro. Esse importante período histórico que traz grandes repercussões para a história de Mato Grosso. Afinal de contas, é durante o período imperial que nós temos um lento processo de superação do isolamento econômico mato-grossense. Os senhores sabem muito bem que após a segunda metade do século XVIII, quando nós temos um processo de declínio da produção aurífera, da extração de ouro em terras mato-grossenses, acontece um gradativo processo de isolamento econômico e político do território mato-grossense. Ao longo do século XIX, gradativamente, esse isolamento começa a ser superado. E um dos fatores que vão contribuir de maneira efetiva para a superação de tal isolamento é, sem dúvida, a navegação fluvial, através do franqueamento da navegação pelo rio Paraguai, conseguido através da ação da diplomacia do Império Brasileiro, junto ao governo da República do Paraguai.
Além disso, durante o período regencial, aliás, durante o período imperial brasileiro, nós temos grandes eventos significativos, eventos muito importantes na história de Mato Grosso. Eventos esses que são extremamente recorrentes nos concursos públicos e que você precisa ficar atento. Tais como a transferência da capital para Cuiabá. Na aula anterior, nós comentamos sobre esse processo que estabeleceu a capital de Mato Grosso em Cuiabá. Você sabe muito bem, aprendeu na nossa aula inaugural, que a primeira capital de Mato Grosso foi Vila Bela da Santíssima Trindade, mas que esta capital, a sede administrativa de Mato Grosso, foi transferida para Cuiabá. E a maneira pela qual ocorreu essa transferência foi através de um golpe impetrado pela elite cuiabana, que vai alegar o fato da insalubridade da região do Guaporé, onde está localizada a Vila Bela, para trazer a capital para Cuiabá. Além disso, ocorre durante o período imperial também a famosa Rusga, um movimento de caráter político e também social, ocorrido no contexto do período regencial, a época das regências, a época em que o Brasil não tinha um imperador no trono. É o período da menoridade do imperador Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II. Ocorre em Cuiabá a Rusga, um movimento, uma revolta regencial que conta com a participação das elites cuiabanas. E o principal aspecto, quando se fala em período imperial, e se estuda a chamada historiografia mato-grossense, devemos analisar com todo critério, com muita acuidade, a chamada Guerra do Paraguai, ou Guerra contra o Paraguai, ou ainda Guerra da Tríplice Aliança, travada entre 1864 e 1870, envolvendo os países da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República do Paraguai. Essa guerra tem repercussões muito importantes para Mato Grosso, tanto no contexto da realização desse conflito, quanto posteriormente, uma vez que esse conflito transformou a economia e também a sociedade mato-grossense do pós-guerra. Portanto, meus amigos, é de importância fundamental estudar criteriosamente a chamada Guerra do Paraguai. Pois bem, vamos então dar início ao nosso estudo abordando as principais características da província de Mato Grosso e suas relações com o Império Brasileiro. Ao longo desse período, século XIX, quando se tinha uma nova dinâmica econômica. Essa nova dinâmica econômica é resultado direto do processo de estagnação da mineração. O declínio da extração de ouro faz com que seja importante uma reorganização econômica da então província de Mato Grosso. No contexto da independência do Brasil, contexto que antecede a independência do Brasil, 1821, mais especificamente, ocorreu a transferência da capital de Mato Grosso, de Vila Bela para Cuiabá. Ainda no período imperial, ocorre a Rusga, no ano de 1834, em Cuiabá e também nas localidades limítrofes à capital mato-grossense. Gradativamente, ao longo da segunda metade do século XIX, temos um processo de lenta superação do isolamento econômico mato-grossense, mediante a abertura da navegação através do Rio Paraguai. Abertura esta que foi conseguida através de acordo diplomático assinado em 1856 entre o Império Brasileiro e a República
do Paraguai. Por falar em Paraguai, tem um envolvimento direto entre o Paraguai e o Império Brasileiro, que vai desembocar na mais importante guerra da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Guerra esta que teve Mato Grosso como um dos principais palcos de batalhas. O território mato-grossense foi invadido pelo exército paraguaio durante o contexto da referida guerra. Guerra esta que trouxe uma série de desdobramentos importantes, significativos, que vão alterar o contexto econômico e social da então província de Mato Grosso. Esses são os temas importantes que nós iremos abordar a partir de agora. Todas as condições econômicas, políticas e sociais da província de Mato Grosso e sua relação com o Império Brasileiro. Bom, vamos então retornar um pouquinho, fazer uma pequena abertura temporal e verificar quais eram as características econômicas da província de Mato Grosso no contexto de transição do século XVIII para o século XIX. Nós temos este contexto histórico, meus amigos, a crise da mineração e o surgimento de alternativas econômicas para o território mato-grossense. Essa crise mineradora, ela ocorre durante a segunda metade do século XVIII. Você sabe muito bem quais eram as características da mineração no território mato-grossense durante o século XVIII. O ouro foi descoberto pelos bandeirantes no início do século XVIII. Os bandeirantes como Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil, os irmãos Pais de Barros, encontraram jazidas auríferas neste território que hoje nós chamamos de Mato Grosso. Entretanto, essa exploração aurífera se deu mediante a utilização de métodos e técnicas bastante rudimentares, técnicas deveras primitivas. O ouro de aluvião, aquele ouro de superfície, que é mais fácil de ser encontrado, geralmente, junto ao leito de córregos e rios, mas que é de rápido esgotamento. Além disso, um outro fato que também contribuiu de forma significativa para a crise da mineração foi a exorbitante carga tributária implantada pela coroa portuguesa neste território. O governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, veio residir pessoalmente em Cuiabá durante um período de cerca de 18 meses e implantou todo o aparato fiscal, todo o aparato administrativo e fiscalizador da coroa portuguesa. Isso acabou por contribuir para um esvaziamento populacional. Mediante essa opressiva carga tributária, muitos colonos, muitos garimpeiros, muitos sertanistas acabaram se deslocando para outras regiões, vindo a descobrir ouro, por exemplo, no Vale do Guaporé. Entretanto, essa atividade econômica foi efêmera. Já na segunda metade do século XVIII, entrava em franca decadência. E diante desta decadência, meus amigos, precisava-se necessariamente surgirem atividades complementares, atividades que viessem a substituir a mineração que estava em franca decadência. Essas atividades complementares, atividades paralelas, são a agricultura de subsistência realizada em duas localidades próximas a Cuiabá: Serra Acima, atual município de Chapada dos Guimarães, e Rio Abaixo, atuais municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. Além disso, nós temos uma produção açucareira, o estabelecimento de engenhos de cana-de-açúcar nas regiões próximas a Cuiabá, como, por exemplo, o engenho da região de Serra Acima, engenho este que pertencia a Antônio de Almeida Lara, na região de Chapada dos Guimarães. E outra atividade que também funcionava como uma válvula de escape para a superação desse processo de
decadência econômica foi a pecuária. Com o estabelecimento da chamada Estrada de Goiás, inaugurada na década de 1730, nós tivemos a chegada das primeiras cabeças de gado ao território mato-grossense. Com isso, tivemos o desenvolvimento da pecuária extensiva, aproveitando-se da abundância de campos nativos existentes na região. Então, perceba, diante do contexto da decadência da atividade mineradora, surgiram atividades complementares, atividades paralelas, agricultura de subsistência, pecuária extensiva, produção de cana-de-açúcar através dos engenhos estabelecidos em regiões, em áreas próximas a Cuiabá. Pois bem, agora vamos ver um outro tópico importante desta aula, que é o processo de transferência da capital para Cuiabá. A capitania de Mato Grosso foi criada através da Carta Régia do rei de Portugal, Dom João V, datada de 9 de maio de 1748. Pois bem, naquela data ficou estabelecido que a capital deveria ser erigida junto à fronteira com o então domínio espanhol. No Vale do Guaporé deveria ser construída a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. E ela permaneceu como capital de Mato Grosso durante praticamente todo o período colonial brasileiro, vindo a perder o status de capital só no finalzinho desse contexto. Havia uma histórica rivalidade entre essas que eram as duas principais vilas mato-grossenses. A Vila do Senhor do Bom Jesus de Cuiabá e a Vila Bela da Santíssima Trindade, na região do Guaporé. Os últimos governadores, os últimos capitães generais da capitania de Mato Grosso permaneciam mais tempo residindo em Cuiabá do que propriamente na capital, que era Vila Bela. Uma das razões para que os últimos governantes da capitania de Mato Grosso permanecessem mais tempo em Cuiabá do que em Vila Bela era o fato da insalubridade da região guaporeana, as constantes cheias do rio Guaporé, que promoviam o aumento da incidência da malária na região. Essa doença afligiu sobremaneira a população de Vila Bela, inclusive vitimando 2 governadores de Mato Grosso, João de Albuquerque e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Então, diante dessa situação, como diria o velho ditado, não é mesmo? Cão mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então, diante desse contexto, 2 governadores morreram. É claro que os últimos governadores do período colonial, temendo também serem acometidos pela malária, permaneciam mais tempo em Cuiabá, sobretudo na época das cheias do rio Guaporé, eles se transferiam aqui para Cuiabá. Por exemplo, João Carlos Augusto Gravenberg e Francisco Magés passavam muito mais tempo em Cuiabá do que na capital propriamente dita. As razões alegadas para isso são distância dos grandes centros, a dificuldade de comunicação, a insalubridade da região guaporeana com a incidência de malária, além do interesse da elite cuiabana de ficar mais próxima das decisões políticas. Então, esses são os reais motivos que fazem com que a elite cuiabana deseje que os capitães generais, os capitães da província, aliás, da capitania de Mato Grosso, permaneçam mais tempo em Cuiabá do que em Vila Bela. Era uma forma de estar mais próxima, de ter um certo controle sobre as decisões políticas concernentes à região de Mato Grosso. A situação política era a seguinte: nós tínhamos Vila Bela da Santíssima Trindade como a residência oficial dos governadores, ou seja, lá existia o Palácio dos Governadores, Palácio dos Capitães Generais,
construído por Dom Antônio Rolim de Moura, o primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso. Portanto, Vila Bela era a capital de fato. Entretanto, Cuiabá passou a ser a sede dos governadores e ganha um certo status de capital de fato. Então, nós temos essa situação, Vila Bela como capital de direito e Cuiabá como capital de fato. Em 1812, João Carlos Augusto Doenhausen Gravenberg muda-se para Cuiabá e este governador promove uma série de festividades nesta região, nesta cidade, com o objetivo de agradar a elite local e agradar a população como um todo, na medida em que essas festas eram realizadas justamente com o objetivo de esconder, de mascarar a situação de penúria vivida pela capitania de Mato Grosso à época. 1819, Francisco de Paula Magesse de Carvalho, outro governador, transfere grande parte do aparato administrativo e fiscal para Cuiabá, alegando problemas de ordem econômica. Vão acontecer problemas de ordem econômica, que são os atrasos salariais do funcionalismo público. Além disso, isso faz com que ele volte para Vila Bela da Santíssima Trindade. Magesse, que foi o último governador do período colonial em Mato Grosso, ele residiu boa parte de seu mandato em Cuiabá. Entretanto, diante dessa situação problemática, com o atraso dos salários dos funcionários públicos, faz com que ele volte para a região guaporeana. É nesse contexto, aproveitando-se da ausência do governador, que volta para Vila Bela, que a elite cuiabana vai dar um golpe, vai organizar um movimento com o objetivo de transferir a capital para Cuiabá. Em 1821, portanto, um ano antes da declaração da independência do Brasil, que foi em 1822, a elite cuiabana organiza um movimento com o objetivo de depor o capitão-general Francisco Magesse. Nesse momento, temos uma certa dualidade administrativa, na medida em que existia uma junta governativa em Cuiabá e outra junta governativa em Vila Bela. Evidentemente que Vila Bela não desejava perder o status de capital. Ela tenta resistir, tenta usar dos artifícios que ela poderia se utilizar nesse contexto para garantir a permanência da capital na região do Guaporé. Tenta buscar, inclusive, apoio com a população local, prometendo, inclusive, abolição da escravidão se a capital fosse mantida no Vale do Guaporé. Essa disputa foi resolvida só em 1825, quando Cuiabá ganha foro de capital pelo imperador Dom Pedro I, aconselhado pelo ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, que vai evidentemente dar um apoio para que Cuiabá se estabelecesse como capital de Mato Grosso. Um pouco mais tarde, já em 1835, que já é o contexto do chamado período regencial, o contexto das chamadas regências, 1835, num dos primeiros atos da Assembleia Legislativa, mato-grossense, ocorre a transferência definitiva, ocorre a lei que autoriza definitivamente Cuiabá como capital da, então, província de Mato Grosso. É importante percebermos esse contexto de transferência da capital para Cuiabá. Cuiabá
que, diga-se de passagem, sempre foi mais populosa e mais importante do ponto de vista econômico do que Vila Bela. É por essa razão que as elites cuiabanas vão mover céus e terras para conseguirem transformar Cuiabá na capital de Mato Grosso, devido à sua importância econômica, à sua importância política também. Bom, ainda analisando o período imperial, nós não podemos deixar de falar deste importante evento político, ocorrido em 1834 no território mato-grossense. É a Rusga, um movimento de caráter social, de caráter político, ocorrido na província de Mato Grosso, que tem como causas básicas, e isto é muito importante, uma disputa, uma rivalidade pelo controle político na província de Mato Grosso, envolvendo as elites locais. De um lado você tem os liberais e de outro os conservadores. Esses dois grupos, essas duas posições políticas vão se digladiar pelo controle político na província de Mato Grosso. E também um outro aspecto que é fundamental para se entender a ocorrência da Rusga são as condições socioeconômicas vivenciadas em Mato Grosso naquele período histórico, que é a chamada de regências, é a denominada regências, o conturbado período regencial brasileiro. O período regencial, meus amigos, é o período entre 1831 e 1840. Durante essa época, o que vai acontecer? O Brasil vai ser governado por regentes. Quem que eram esses regentes? Ora, eram políticos do Império, geralmente deputados que vão governar o Brasil durante o período da minoridade do imperador Dom Pedro II. Você sabe muito bem, aprendeu na escola, que em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro, volta para Portugal para lutar com seu irmão, Dom Miguel, e defender os direitos de sua filha, Dona Maria da Glória. E ele deixa no Brasil, como seu herdeiro legítimo, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava à época com apenas 5 anos de idade. Evidentemente que com tão tenra idade não poderia ainda assumir o trono brasileiro. Então, montam-se as regências, é o período regencial, que já estava previsto na Constituição de 1824. Na impossibilidade do herdeiro assumir o trono devido à sua menor idade, deveria ser composta uma regência que administraria o país em nome do futuro herdeiro. Isso acontece. O que temos de importante é que durante o período regencial nós vamos ter vários grupos políticos disputando o controle do país. Inicialmente restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Depois regressistas e progressistas e finalmente liberais e conservadores. Isso vai se refletir numa série de províncias brasileiras. Na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul e também aqui na província de Mato Grosso, onde ocorre esse evento, que é um dos primeiros eventos, uma das primeiras revoltas regenciais assinaladas. A Rusga, esta revolta, ela envolveu dois grupos ligados às elites mato-grossenses, as elites cuiabanas. De um lado, os liberais, que estavam organizados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência. E de outro lado, meus amigos, estavam os conservadores, aglutinados na chamada Sociedade Filantrópica. E esse movimento também vai contar com a participação das camadas populares, na medida em que, nesse período, as condições sociais e econômicas da província de Mato Grosso não eram muito favoráveis. Então, perceba,
a existência de dois grupos políticos importantes. Os liberais, que geralmente eram brasileiros, proprietários de terra, que vão tentar conquistar o poder político. Eles estavam organizados em torno de uma sociedade, a chamada Sociedade dos Zelosos da Independência. Então, supostamente, temia-se uma recolonização do Brasil nesse contexto do período regencial, que iniciou-se com a abdicação de Dom Pedro I. Do outro lado estavam os conservadores. Quem eram os conservadores? Bom, os conservadores eram basicamente portugueses, estavam envolvidos principalmente com o comércio, com o grande comércio. Eles estavam organizados na chamada Sociedade Filantrópica. Os conservadores ocupavam o poder no momento em que... E aí, gostou dessa aula de História de Mato Grosso? Então acesse lacconcursos.com.br. Lá você vai encontrar uma grande infinidade de aulas como essas. Acesse lacconcursos.com.br, o melhor custo-benefício do mercado.